Então, nós temos o Monte Sião, tá vendo? Ó, que coisa bonita, né? É, aqui é Tailândia, né? Mas aqui, ó, ainda é Sinai, o Gólgota, também é chamado, tá vendo? Aqui, e tem aqui em Minas também, tem que ter cuidado para não confundir, né? Aqui é Israel, ó, tá vendo? Monte Sião, muito bonito, né? Aqui é Jerusalém, também vamos falar de Jerusalém, tá vendo? E vamos também falar aqui, ó, vamos ver aqui os preços, né? 2026, pacote para 9 dias, variam entre 15.990 e 18.990, baratinho, tá vendo? Viagem econômica 7 dias, você consegue por 17.200. Viagem confortável, aqui são econômicas, tá vendo? Ó? A confortável 7 dias, R$ 29.550. A passagem de ida e volta fica entre 5.000 e R$ 7.000. E hospedagem lá de 350 a R$ 900 por dia. Os gastos alimentares e transportes, US$ 100 por dia, aproximadamente R$ 500 a 600 que você vai gastar. Comida de rua, você também pode comer falafel, shawarma, de 25 a 40 ILS, tá aqui, 39 a R$ 62 a comidinha lá, de rua. Almoço em restaurante simples é 80, aqui ILS, eu não sei pronunciar isso, R$ 70 que você gasta no almoço lá. Tá vendo? Então, Israel movimentou em 2019 666 bilhões, 6 bilhões e 66 milhões. Vocês sabem o que é isso? Né? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Meu pai amado. Então, é muito dinheiro que as pessoas gastam. Passagem E, de luxo aí é 29 mil, um carro popular. assim, isso aí, ó. Carro popular, né? 29 mil é uma. E por que que as pessoas gastam? Se a pessoa tem dinheiro, ela quer viajar, tem problema? Não, problema não tem. Ela pode ir para onde ela quiser, Tailândia, sei lá. Aqui no Brasil tem lugares maravilhosos, né? Enfim, mas existe aqui uma questão é, religiosa, né? Então, essa questão religiosa é complicada. Ainda nós temos hoje a conversão ao judaísmo, que não é algo barato, não é? Conversão ao judaísmo. Não sei se vai ter aqui, deve ter, alguém já deve ter colocado uma tabela, tomara, né? Aqui não tem os custos. A 54, quer dizer, no exterior. Aqui, isso é mentira, né? R$ 180 é ruim. Sim, quem dera, né? E até que o Rabino não ia sobreviver também com esses valores, né? Até onde eu sei, aqui em São Paulo é R$ 8.000, 40 horas de estudos, R$ 200 cada hora. E, enfim, e aí você tem, né, os produtos judaicos, como chofá, a gente vai ver tudo isso, chofá, tem outras coisas também. Hoje, estou achando até barato aqui, ó, 225, esse aqui já é mais caro, né, 1.166. Isso deve vir tudo do. Tratar esse valor aqui deve estar vindo tudo do. Esse aqui parece ser mais dentro do valor, né? Ó, aquele pequenininho, ó, R$ 403. Eu acho que não é barato também, né, gente? Eu não sei. Tá vendo? R$ 1.851. Aí vai me mudando aqui, ó. 2.042, 2.299. Enfim.
Tem vários preços aí. A menorá, R$ 624. Tem até a caixinha Arca da Aliança, R$ 90. Tem o tefilim também, né? O tefilim é aquela caixinha que usa na cabeça. Ó, são produtos realmente caros. São produtos que esse que realmente não são baratos. Aí um tefilim hoje, poxa, ó, uma caixinha com a passagem dentro, couro, 5.061, 3.999 e 4.189, e não é difícil de fazer, tá? Se pegar uma pessoa inteligente, tem habilidade, ela faz isso fácil. Enfim, veja, são coisas que não são baratas, né? A própria bolsa de tefilim é R$ 110. Enfim, é duas caixinhas de madeira, tem uma passagem, enfim. Vamos ver o que o Zorra fala em relação a esses locais e depois a gente parte por slide para entender melhor. Enfim, vamos só marcar aqui, achar os textos, né? Aprendemos que as bênçãos saem de Sião. Como a gente viu, Sião considerados por muito uma parte no globo terrestre, não é? Para que todos, né, para todos, né, e que Jerusalém é abençoado por causa de Sião. Quando diz aqui Jerusalém é abençoada, todo o povo é abençoado. A gente traz aqui uma coisa muito séria, ó. Lembrando que o arco-íris alude ao julgamento. Lógico, né, gente, que a gente não vai poder levar o arco-íris como algo literal, a gente vai chegar lá. E diz ainda que não se deve julgar os outros. Quando os filhos de um filho são tementes ao Eterno, tá vendo? É preciso prestar muita atenção. Ó. Quando o filho de um filho são tementes ao Eterno, santos e santos, Kadosh e Kadoshim, Kadoshim e Kadoshim, estão, então, a paz sobre Israel, tá vendo? A Shalom sobre Israel. O que não está acontecendo agora, a gente vai ter que entender isso profundamente. Rabi Eleazar compara filhos, tá vendo? De crianças, a Sefirote inferior, e diz, as crianças, né? Ele chama de Hesed e Evorá Tiflis. Só são coroados e revividos por Biná. Quando os pais, Rorimá e Biná, são coroados e abençoados por Ket. Após essa explicação, os rabinos rezam, e é quando uma serpente gira em torno da mula, que o Rabi Pinhas, né? Então, enfim, e então é destruída por ordem do rabino. Muito bem, a gente vai começar aqui, primeiro, dando uma olhada na Torá em relação a alguns fatores. Deixa eu achar só uma. Vou botar aqui na cefaria, né? E vamos agora, a gente está também usando, para ficar mais fácil para todos nós, também é o site Logos, né? Então, tem também lá a parte do Novo Testamento, a gente não usa somente a parte aqui, e a gente vai precisar usar os dois sempre. E quanto mais ferramentas você tiver, livros, né, um material mais judaico é melhor, porque é mais fiel à tradução. Então, a gente tem na Torá um nome chamado Ramor. O nome Ramor, né, veja só, Sherem, filho de Ramor, os filhos de Jacó responderam a Siquém, seu pai Ramor. Né? Aqui no Gênesis 34:2, vai estar falando da hora que Diná ela é seduzida por Ramor. Né? Ela sai sozinha ao campo, ela é seduzida,
Depois eles vão responder a Siquém, pai de Ramor. Tá vendo? 34:13, enfim. A gente tem aí um condicionamento para entender isso. Então, o nome Ramor, vamos aqui, ó, ver 34, Gênesis 34, 24. Aqui, ó, de e Shema, né, escutaram, e Shema U é o Ramor. Tá vendo? Aqui nós temos o nome Ramor. O nome Ramor em si, ele tem gematria 248, com Vav 254. E o Ramor aqui, tem uma derivação aqui também, ó, de asno, tá vendo? Ó, vamos voltar um pouquinho aqui, como que a gente faz esse estudo, ó. A gente acha a palavra, já tá vendo? É Ramor, aí, ó, é um asno, Ramor, um cananeu, etc. Esses três sistemas aqui encaixam-se em um só. E aí ele chega aqui, ó, chama por asno também, né? É uma coparda, enfim. Então, o nome Ramor está ligando a asno. E como poderia ter várias vezes, né? Inclusive, aqui no livro de Números, no capítulo 25, vai falar sobre a história de Pinhas, né? Um pouquinho antes, acho que no capítulo 22, só achar aqui, gente, ou no 24, deixa eu olhar no 24. No 22 mesmo. Só achar aqui. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se está o mesmo nome que está lá. Não está. Eu acabei me confundindo aqui. O nome é Asno, tá aqui, acho que diferente, né? De Ramor. Tem essas coisas também, mas não tem problema nenhum. É apenas um jogo de palavras, porque no final a burra aqui, né? Enfim, ela vai ter só um sistema de letras hebraicas. Enfim, lá aqui é chamado de mula, e, enfim, né, uma fêmea. Isso aqui tem toda uma história para a gente falar depois, relembrar também. Mas tudo bem. Acho que aqui no 22, né, bem peculiar, né, porque Gênesis, números 22, parece lembrar as 22 letras hebraicas duas vezes. Então, ele usa aqui a palavra atinon, deixa eu ver se está por aqui, às vezes, está aqui, ó, ao atinon, sua asna, né? Sua mula. Então, é isso mesmo, né? Aí vai aqui a palavra itam, eitan, né? Enfim, sempre a raiz da palavra é importante, eitan, ou seja, escabroso, duro, força, impetuoso, poderoso, robusto. Mas, na verdade, a palavra Ramor, ela é só um apontamento para o ego, para o nosso ego. Então, é aquilo que você é, por isso que se dá esse nome, burro, etc.,
asno, às vezes mula, e também são as forças espirituais impuras. Por isso que às vezes a Torá fala, ó, não misturarás, não lavrarás com boi e com o jumento junto, não é uma coisa assim, o cavalo. Tem um terreirinho que fala, ó, não seja como asno ou como um cavalo que precisa de cabresto, é o nosso ego em forças espirituais. Nada tem a ver com a questão que as pessoas imaginam em relação à literalidade. Então, tudo bem. É só para a gente entender, né? Então, porque aqui vai ser citar também a serpente. A serpente tem também um significado diferente. A gente já viu isso, e a própria serpente, ela tem um nome de Nahash. Vamos ver aqui para ver se eu acho em aramaico aqui o nome Nahash. E aí eu posso mostrar a vocês. O Rabi Eleazar estava viajando por uma estrada onde conheceu o Rabi Pinhas, ben Yair, filho de Yair, e seu burro, ou seja, o seu intelecto, o seu ego, o seu masal. E ele estava choramingando. Aqui parece que ele estava reclamando de alguma coisa, ou balbuciando alguma coisa. O Rabi Pinhas disse, pela nota de alegria na voz do burro, ah, tá, o burro é que estava choramingando, né? E o Rabi Pinhas disse, pela nota de alegria na voz do burro, vejo que certamente encontrarei alguém aqui. Quando saiu debaixo da sobrancelha do monte, viu o Rabi Eleazar. Então, veja, o seu sentido, né? É lógico que é toda uma questão bem séria aqui em relação à questão da Torá em relação a questões de percepções espirituais, e aqui ele tem um nome Ramaré, perto de Ramor, né? A gente está vendo que a própria palavra é uma composição de letras, na verdade. O nome Ramor, ele tem o próprio nome que, olha, não é aqui, é um pouquinho atrás, né, que a gente viu o nome Ramor, que foi por aqui. Ele tem o próprio nome, sem o vav aqui, de Mará, né, águas amargas, ou tem 248, tirando o vav aqui, que são os mandamentos positivos. Então, também tem uma questão de altura e ser baixo, bem reixe ou reixe mesmo. Tem muitas coisas dentro da Torá que devem ser entendidas, porque há uma complexidade e tem que se saber um pouquinho o hebraico para poder fazer esses jogos, né? Então, veja, vindo em sua direção de certamente o presságio do regozijo do burro, não é? Do narrou não, do Ramor, se cumpriu. Rabi Eleazar, então, se aproximou dele e o beijou. Ele disse, se você se quiser juntar a mim, é aquela história, juntar para quê? Para estudar a Torá, fazer o que as pessoas estão fazendo às 9 horas, uma ravrustra. E isso se chama ravrustra. Ou seja, quando as pessoas se juntam para estudar a Torá e seguir o mesmo caminho. Então, vamos seguir esse mesmo caminho. Vamos juntos, e se não, sigamos o seu caminho. Ele respondeu, na verdade, estava indo em sua direção e encontrei. Vou segui-lo e podemos ir juntos. Okay. O Rabi Pinhas abriu a discussão com o versículo. Hashem vos abençoará de Sião e vereis o nome de Jerusalém. Aqui, Patá, Rabi Pinhas, Viamar, Ivarereha, Adonai, Mitzion, Urier, Betuve, né? Então, ele fala isso, essa palavra, e aí bota vergonha, etc. Então, que o Eterno abençoará, enfim, a gente abençoará, e verás o bem de Jerusalém, né? Enfim, a palavra Ivarereha, não é? Que tem também na benção araônica,
é a bênção. Aqui o Yud Yud é o eterno, e aqui tem a cidade de Mitzion, ou Sion. Sadik Yud é um Vav Roland com um final, e ele segue aqui com essa palavra Tov, trazendo um destaque para essa palavra Tov. Aí ele pergunta, então, por que fora de Sião? Né? Ele responde, porque Sião é Yesod, de Malhut. Todas as bênçãos saem para todos, como está escrito. Veja, as bênçãos saem para todos, como está escrito, porque ali Hashem ordenou bênçãos, ou Perahot, né? Ou Evarereha, Adonai, até a vida eterna. Terrilim, ele diz aqui, porque ali Hashem ordenou bênçãos até a vida eterna. Terrilim 133. Então, ele diz que o Eterno, ele manda essas bênçãos, ele ordena essas bênçãos até a eternidade, né? Ou seja, para sempre. Então, ele diz aqui, ó, Rei Kishem, Tsua, Adonai, Et, Raberaha, Raim, vida, e Ad Olam, ou Ad Haolam, ou seja, a vida é dedicada para sempre, ou seja, é para sempre, não é? Por isso, Hashem os abençoará de Sião, tá vendo? Porque é para sempre. Pois de lá emanam bênçãos para tudo e para todos, e vereis o bem de Jerusalém. Por causa de quem? Por causa de Sião, que é isso de Malvute. Então, veja, e Jerusalém, que é Malvute, abençoada porque Sião é o Yesod de Malvute. Né? A misericórdia descansa lá. Quando Jerusalém é abençoada, o povo é abençoado. Deixa a gente tentar fazer aqui uma pré-ideia, depois a gente tem nossa slide aqui, vai ser fantástico para a gente estudar, só para vocês poderem depois fazerem uma síntese melhor de tudo. Enfim. Ah, ok. E é porque eu devo ter mudado de lugar. Deixa eu abrir aqui novamente. Mas, na verdade, eu quero ir para o slide. Vocês. Ok. Nós temos aqui a nossa árvorezinha, né? Aqui tem a árvorezinha também, muito legal. E vamos aqui, então, fazer um novo slide. Ups, não pegou tudo, né? Viu? Assim, às vezes acontecem essas coisas aí. Bem, a gente tem a árvore aqui com todos os condicionamentos que ela tem em relação às questões, né, da própria árvore. E aqui a gente tem Malhut. Veja, é preciso entender que essa Malhut é desconectada. Ela não é a Malhut que a gente vai falar aqui.
ela é uma Malhut, onde as letras hebraicas não chegam. E aí o que que acontece? A gente tem, né, um grande problema no entendimento disso. Veja, é fatal a gente ver que foi criado todo um sistema que traz lucros e acaba, desculpe falar, mas acaba trazendo um tipo de idolatria para um plano aqui do nosso mundo. Ah, mas, mulher, Jerusalém é chamado de Yetzirah do nosso planeta. Sim. Um fator que muda a questão de Jerusalém, Israel, como vocês queiram colocar, é o fator de que lá parece-nos que foi estudado muito a Torá. Mas o resultado final nunca foi positivo. Veja, eu estou falando agora, mudando um pouquinho do âmbito do espiritual, vindo para o físico. Não confundam, por favor. O que diz, né? Ó, Jerusalém foi sitiada 20 vezes, capturada e recapturada 44 vezes, destruída 2 vezes e atacada mais de 50 vezes, ao longo da sua história de 5.000 anos. Como uma das cidades mais disputadas do mundo, foi ocupada por babilônios, romanos, cruzados e outros impérios. As principais destruições da cidade sofreu na destruição severa, incluindo a babilônica, que aconteceu em 586 antes da Era Comum, e a romana, 70 na Era Comum. Então, veja, 586, depois no ano 70, e aí a gente tem uma questão de quanto Jerusalém também foi invadido e agora está sendo de novo. Em 1917, ela é ocupada por britânicos, dividida em 1948 e unificada sob o controle israelense em 1967. Ela é considerada sagrada para o judaísmo, cristianismo e islamismo, sendo um ponto que foca conflitos religiosos e políticos, né? Enfim, existe realmente alguma questão muito séria ali. Só que nós temos esse planeta, ou esse sistema de ideias, mas a Malhut que a gente está falando é a Malhut superior, é essa aqui. O fato que, então, designado, lá ele fala o seguinte, olha, Yesod, a Yesod que a gente está falando aqui, Sião, que a gente está falando aqui, é exatamente um pouco diferente do que o que vocês estão falando aí, porque o Yesod aqui, ele é um Yesod que é espiritual. Ele é um Yesod que corresponde a, olha, nossa querida esfera de Yesod, de Malhut. Veja, a gente está no nível de Nef, nós estamos em Malhut, e aí, então, aqui em Malhut, do mundo de Asiá, que é o mundo superior. É lógico que o nome divino na letra R não desce até aqui, Malhut de Nef de Asiá. Veja que é um nível superior ao nível do corpo. Só é possível ser alcançado com a alma. Então, não tem dinheiro que possa pagar isso. Ok? Veja, aqui nós temos, então, veja, Sião. Sião, que é exatamente
a cidade que as pessoas pagam muito dinheiro para conhecer, mas não é que foi invadida várias e várias vezes. E aí a complicação aqui é que se o fato aqui for verdadeiro, então quer dizer que Deus nunca protegeu essa cidade. O Eterno me perdoe, eu não estou faltando um respeito de forma nenhuma, com nenhuma questão relacionada ao que aconteceu. É uma verdade, né? Não é? Tá vendo? Então, em Sião aqui é Iesod de Malhut. Então, vamos aqui devagarzinho fazendo um acompanhamento com vocês. Estamos aqui, então, colocando os nomes. Quem quiser tirar um print, não é? Estamos deixando até as letras um pouco maior para que você possa depois ver aí, ó. Essa Malhut aqui, abaixo, é outra coisa, tá? Aquela Sião que está falando ali é alcançada para quem estuda Torá e Cabalá. Veja, Malhut de Néfesis, não é essa Malhut aqui. Aí ele fala, então, o texto começa de novo a fazer uma reflexão, não é? Então ele fala, e Jerusalém, que é Malhut. Tá vendo? Eu estou vendo aqui a palavra Jerusalém. Agora, por que Jerusalém é Malhut? Veja, tudo bem, agora a gente sabe que Jerusalém é Malhut, mas por quê? Por que que é, né? A gente tem que saber também. Então, diz aqui, ó, no 22:2, tem a palavra Jerusalém, a gente vai pegá-la aqui e vai, então, construir juntos. Deixa eu ver se está aqui realmente, né? Cadê? Jerusalém. Esse lá que estava, né? 22:1. Pode falar, meu querido. Pode falar. Picotou sua voz, congelou também. Algumas palavras perdemos. Ah, tá. Vamos ver aí. Isso foi geral? Foi para todo mundo? Para Pra, mim, não. pra mim tá normal, mestre. E não. Ah, tá, querida. Foi aí. Tá bom? Eu vou repetir para a senhora, mas foi aí. Tá bom. Deixa eu só achar aqui a palavra. A cidade aqui, Jerusalém. Que dificuldade, hein, para achar essa palavra. Vamos achar, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. Se eu esquecer Jerusalém, aqui, mas, tem aqui, ufa, até que enfim, não é? Eu preciso saber qual parte que a senhora não entendeu, para eu poder estar aqui repetindo para a senhora. Tranquilo, mestre, pode seguir. Não Então foi muita coisa, não. depois eu mando então o vídeo para a senhora, tá bom? Pode estar tranquila. Ok, obrigada. Então, ó, Jerusalém é Malhut. Eu botei aqui em hebraico para a gente poder fazer uma análise, não é? Para que a gente possa realmente entender aqui profundamente e não apenas como, eu acho, ou porque, ou Y ou B. A gente vai fazer essa análise aqui exatamente para a gente poder analisar aqui, ver Jerusalém. Vamos pegar aqui e vamos pegar o primeiro versículo da Torá que a gente havia analisado e vamos ver alguma coisa, relembrar aqui com vocês, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz.
E a gente agora cola aqui acima, ó. Veja como a gente precisa de todos os níveis para entender a Torá e para estudar a Torá. Não pode só... Agora a gente está fazendo uma comparação, não só gemátrica, mas uma comparação de textos. A palavra Yerushalayim com a própria questão do que está definido lá no início, tá vendo? De Bereshit, onde a gente viu esses dias 6 alefins. Pronto. Então, enfim, foi difícil, mas está aqui. Tudo bem. Então, a gente está vendo aqui que tem 6 alefins, 6.000 anos. Vamos contar quantas palavras tem em Yerushalayim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que correspondem aos 6 alefins que tem, ups, que tem exatamente aqui na correção. Tá vendo? Então, esses 6 alefins correspondem a 6.000 anos. Por isso que tem ali 6 letras e 6.000 anos, tá vendo? Também eram, que são os 6 alefins do Terrilim, do Salmo 94, que são as 6 letras que compõem Yerushalayim, que é Malhut. Veja, deixa a gente botar aqui para vocês entenderem, ó. 6, letra Aleph. Então, tem... desculpa. E aí a gente tem, né, 6 letras de Yerushalayim. Acho que é mais ou menos assim que se escreve em português, ou não, Yerushalayim aqui, ó. Pois bem, então, veja, chegamos aqui a uma coisa muito legal, não é? A um entendimento superior em relação a essa Torá. Veja, 6 letras Aleph abaixo corresponde a 6 letras de Yerushalayim, tá vendo? Então, aí a gente sabe que isso vai corresponder, segundo o Terrilim 94, a questão desses 6 milênios, né? A gente está vendo exatamente, não é? Deixa eu só colocar aqui Terrilim 94, para vocês saberem que lá fala, não é? Que o Aleph vale, é como se escreve 1000, ok? Pois bem. Espero que vocês estejam entendendo que o Zohar está falando de uma forma mais plena, não é? Essa é a ideia aqui de trazer para vocês um entendimento total em relação a essa Torá e essa Kabbalah, para que não fique nenhum tipo de dúvida, enfim, para que você não tenha nenhum tipo de dúvida em relação à própria construção desse sistema espiritual, que é fantástico e está tudo certinho. Veja, botando uma setinha aqui para vocês, depois o slide também vai para vocês, é o slide dessa aula, ó, e depois o outro slide também vai.
Ok? Muito bem. Tá aqui. Aí, dá para a gente entender bem, né? Ok. Que bonito, né? Ó, aí. Ok? Então, veja, um é Yesod, que é Sião. O outro é Oxalai, a gente fez uma explicação, foi mais um pouquinho a fundo, que é exatamente Malhut, né? Yesod e Malhut aqui, que é Jerusalém. Deixa eu botar ali em cima. Sião e Jerusalém. Aqui eu vou diminuir um pouquinho porque ficou muito grosseiro aqui para o nosso slide. Então, gente, tá aí, ó, tudo direitinho, né? Definido para vocês, ó, vou botar aqui para não ficar estranho com o que está lá em cima, em relação a Sião aqui, ok? Tudo bem. Então, são 6.000 anos, e aí é isso que os sábios estão discutindo, tá vendo? E é, a misericórdia, a bênção, descansa lá. Quando nós vamos descer para esse mundo, nós não lembramos, não temos lembrança de outra vida. Inclusive, boa parte dessa vida, veja, imagina, eu estou com... Dizem que tem pessoas que lembram tudo perfeitamente, mas não dá para você lembrar o inteiro, né? Cada sensação, tudo que você recebeu num dia. Por exemplo, às vezes a gente acorda preocupado com o que a sociedade impõe, o que, que eu tenho que pagar de contas, onde eu tenho que trabalhar, o que, que eu vou ter que fazer, quais são as cobranças no meu trabalho, com quem eu vou lidar nesse dia, se são pessoas boas, não boas. Sei lá, a gente tem tantas preocupações com filho, etc. É tanta coisa. Mas a gente nunca parou para pensar, só certo algumas questões muito loucas, que a gente vai parar, se o mundo vai ser destruído, etc. E a gente não pensa nesses pormenores, se a célula tal vai estar funcionando, a quantidade de oxigênio que eu estou puxando a cada minuto, a cada segundo, tudo está funcionando no modo automático. Caso haja algum tipo de problema, aí a gente para pensar nisso. O fato é que todas essas coisas já foram programadas, né? Oxalá, Yesod, deveria. Por que eu quero falar com isso? As pessoas, elas estão esperando fazer uma viagem, né, para qualquer local do mundo, ou sei lá. Eu vou falar só de Jerusalém, porque não existe só Israel que tem pontos turísticos, né? Eu tenho também Roma. Roma, turismo religioso, valores. Inclusive, esses dias, um rabino foi lá beijar a mão do Papa, né? Sim, mas... Então, veja,
tem aqui, ó, Roma, a Basílica de São Pedro é gratuita, né? A Sistina é 20 euros. Aí tudo é cobrado, né? A alimentação gera entre 30 euros, 30 dólares, 100 reais aproximadamente, cento e poucos reais. E, enfim, eles cobram, né? Ganhos anuais. Então, tá vendo? Geram mais de 100 milhões por ano, né? Isso 100 milhões de dólares. Se botar em reais, sobe aí para 550 milhões por ano. Mais de 5 mil imóveis, né? Só de imóveis são 35 milhões. Tá vendo? A coisa dá dinheiro, gente. E as pessoas pagam, né? Ó, 224 milhões. Então, veja, imagens, mostrar imagens também. Vai ter também no budismo, vai ter várias religiões que vão ter o seu ganho em cima daquilo que as pessoas atraem as pessoas. Eu acho uma grande distração, porque não tem nada a ver com isso, né? Imagina se as pessoas investissem esse dinheiro na cabala, a gente pudesse ter mais pessoas parando de ter que lidar com o dia a dia no trabalho, e pudessem ser mantidas para estudar a Torá, aqueles que são escolhidos, né? A gente não teria muito mais proveito, né, para as pessoas aprenderem a verdade, jogar tanto dinheiro fora, né? Mas, enfim, o Eterno sabe de todas as coisas lá. Vamos continuar, então, a nossa leitura aqui, gente. Veja, todos os dias da sua vida, eu estava falando sobre isso, viu? Deu uma questão aqui, é o que eu queria falar, na questão de ser abençoado, né? É que todos os dias nós recebemos vida. Se tem uma falha aqui, uma falha ali, se a gente acha que tem alguma coisa falhando, geralmente é uma questão mais mental do que espiritual. Isso é certo quando a gente tem realmente problemas físicos, mas o ser biológico um dia ele será extinto para que a alma que está dentro desse ser biológico possa subir a verdadeira Sião e Jerusalém. Veja, ele continua aqui com o Imei Haieha, todos os dias da sua vida. Significa que o arco-íris não será visto em seus dias mais do que nos dias do seu pai. Então, Rabi Shimon Bar Yochai, e cujo nenhum arco-íris foi visto, pois o arco-íris alude a julgamento. Sobre isso está escrito: e verás o bem de Jerusalém, ou seja, de Malhut, não é? Lá de cima, quando é lógico que se você está vendo o bem de lá, ele está, os cabalistas estão conseguindo conectar e trazer a luz para que a vida continue até que as pessoas se voltem para a Torá e chegue ao Guimar Tikkun. Nosso entendimento em estudos anteriores foi que todos aqueles que não estudam a Torá, eles simplesmente estão gastando a sua vida de forma, não é, que não vai ter nenhum aproveitamento. Seria como você pegar um dinheiro e jogar pela janela do seu quarto na rua. Ou seja, você não sabe o valor da sua vida. Ele continua, significando que todos os dias da sua vida verás o bem de Malhut, no julgamento que aparecerão nela. E verei os filhos dos vossos filhos, Terrilim 128, tá vendo? Que serão tementes a Deus, santos e santos, então Pai sobre Israel. Ele diz aqui, né, exatamente que o bem de Jerusalém, e verás o bem, deixa eu achar aqui, Camalea, Vum, Iravial, Dan, até aqui, ó,
Vealdá, Uleá, Betuve, Jerusalém, Koyamei, Reiha. E depois ele segue Vireá, Benim, Levanim, filho dos vossos filhos. Enfim, a gente precisa entender algo aqui. Quando a Torá ela cita algumas questões, essas questões, na verdade, elas são muito particulares de um entendimento maior. E esse entendimento maior, ele tem a ver com o que a gente já estudou há um tempo atrás em relação a essas letras, enfim, o que representa realmente. Preciso que a gente vá começando a fazer uma retrospectiva em relação ao que nós estudamos e aprendemos em um tempo atrás. Por isso que a repetição, ela leva a que, a cada vez que você estuda, você então vai ter, não é, uma questão mais séria e mais prêmio no entendimento, porque você vai navegar dentro desses níveis de conhecimento. Então, entendendo mais profundamente cada uma dessas propostas que a Torá faz em relação ao que ela está conversando. E uma dessas propostas exatamente começa isso hoje, né? A gente está avançando aqui um pouquinho, só para a gente poder compreender melhor até a questão da palavra Tov, que nós já estudamos no passado. Então, depois o vídeo vai ser mandado para vocês, etc., só para que a gente possa realmente não esquecer uma lição do passado e para que a gente possa ser pleno aqui pleno no nosso conhecimento. A questão de Yesod, né, que é um esquema só, é que existe uma luz interna e uma luz externa, né? Essa luz interna, externa dá o valor de 99, sendo o Tzadik 90 e o Tet 9. E é aquela idade de Abraham, quando ele tem Isaac, etc. O fato agora é que a própria elaboração do sistema quantitativo de Sefirot, no nível de Zerampin Vav, isso é outro fato que realmente deve ser analisado e deve ser compreendido, ou seja, eu tenho o numeral 6 aqui, que inclusive bate aqui com esses 6 dias, não é? Enfim, e aí eu tenho, então, 6 sefirotes que vai gerar Zerampim. O fato, então, agora é que eu tenho, não é uma letra Bet, e essa letra Bet, que foi uma das letras que nós estudamos ontem, e ela está, então, dentro lá de Neshama, ou no nível de Binah. A palavra Tov está sendo discutida ali, houve já explicações no Zohar em relação a ela, e ela, então, está aqui dentro de Binah. Qual é o sentido aqui? A palavra Tov, como a gente vê aqui no nosso próprio slide, deixa eu só achar aqui, tá vendo? Bitov, a palavra Tov está aqui construída. E o fato é lógico que a gente está seguindo aqui, é uma lógica que a gente não está trazendo aqui uma explicação tão profunda como aqui, mas o fato é que é só para entender e explicar a palavra Tov, que muitas vezes é mal entendida. Nem sempre, quando recebemos o bem, é bom. Porque receber o bem que não conserta vai fazer com que a gente acabe repetindo os ciclos dentro desse nível que já foi, não é mostrado para a gente, que é um nível bem longe da realidade da Torá. O fato é que, se nós ligarmos cada uma, não é, dessas letras que nós estamos vendo aqui, exatamente, ó, e aí a gente tem a palavra Tov.
seja, Tov. Então, a gente tem que começar a analisar o que é bom e o que nós achamos o que é bom. Né? É lógico que tudo que é bom para a alma não é muito agradável para o corpo, ou seja, não é muito prazeroso para o corpo. Então, a palavra Tov tem a ver com uma completude espiritual e não com uma sensação, porque talvez a sensação seja o quebrar desses níveis espirituais para que o corpo sinta o prazer imediato, não é? Que é a principal arma da Citrahara. Pois bem, então vamos entendendo pouco a pouco aqui a questão da palavra tuve em relação ao nosso estudo. Pois bem, assim é, né? No final da correção haverá isso. Então veio os seus filhos, voltando aqui agora, que serão tementes ao Eterno, santos e santos, né? Então ele diz aqui que serão Kadosh, eles serão realmente Hassidim, na verdade, ele não fala santo, ele fala primeiro Hassidim, de Hassid, de Hesed, e depois Kadishim. Então, eles serão Hassidins, serão bons, e serão Kadishim, santos. Isso em aramaico, lógico, né? Então, a paz, então, a Shalom, Kedin Shalom ao Israel. Então, a paz virá sobre Israel. E como dizer, a paz esteja sobre a cabeça do rei, a paz sobre Meller, para que nada lhe falte. Assim, a paz sobre Israel, ou seja, sobre a cabeça de Zerampim, que é chamado de Israel. Quando ele tem as 3 primeiras sefirotes, que são o segredo da cabeça, que é Keter, Rohimai Binah. Pois o nome Israel tem as letras da palavra Lirosh. Então, ele fala aqui, olha, a palavra Israel, ela tem um nome aqui, Lirosh. Veja só, ele está botando em maiúsculo, e a palavra Lirosh seria formado pela palavra Israel, e seria mais ou menos isso aqui. Deixa eu desenhar com vocês, rapidinho, para a gente não perder tempo. Ó. Então, ó, Israel, não é assim que se escreve em hebraico? Ó. E são 5 letras, Israel. O que ele fala? Olha, vamos ler, vamos mudar, ó. Li é o quê? Para, ó, estamos pegando o lame final e o yud inicial, e aí tem li, e agora a palavra Rosh, tá vendo? Então, li, Rosh, ó, formando aqui a palavra Lirosh, é só para a gente ter um entendimento. Então, aqui dentro, eu tenho Lirosh direto a essas 3 sefirotes superiores, que é a cabeça, chamada de Keter, né? Mas ele cita lá as 3 sefirotes. Então, a gente tem aí uma outra dimensão de entendimento em relação à Torá. Ok. O fato é muito especial aqui, não é muito bem ir para um local nesse mundo. Agora, e se Israel eu consigo chegar a citar a cidade de Tzefat? Aí é muito bonito, porque lá tem a essência dos cabalistas, do Ares, ao Hamak, lá eles estão enterrados. Aí já é outra questão, já. Mas não é o fator simplesmente de passeio, etc., é um fator espiritual. Pois bem, então eu tenho uma cabeça, para a cabeça, são justos no mundo, né? Desde que haja, ó, sadiquim, pessoas justas no mundo, vendo? Desde sadiquim e há, aqui ó, em aramaico, no mundo. Então, aqui é chamado de Belmar, essa palavra aqui também é uma palavra que a gente tem que discutir sério sobre ela em algum momento, a paz sobre a cabeça de Zerampim, tá vendo? Ele continua.
O Rabi Eleazar abriu a discussão com o versículo: os filhos das crianças são a coroa dos velhos. A glória dos filhos são os seus pais. Michelei 17:6. Patar Rabi Eleazar, Viamar, Aterete, Zequelim, Benei, Benim. O Tefarete, Benim, Abotam. Veja, ele continua. Já explicamos que a palavra crianças significa Hesed, Gevorah e Tiferet, Zerampim. As palavras crianças vão ser exatamente essas três sefirotes. Aí, no condicionamento da Torá aqui, ela está revelando, não é, um fator de ligação. E aí ela cita, olha, a gente está falando aqui que a criança aqui não é crianças como as pessoas imaginam no nosso mundo, assim também como não é Jerusalém, não é Israel, aqui a coisa é outra. As crianças aqui são, de fato, não essas três sefirot. É uma linguagem metafórica. Essa linguagem metafórica envolve tanto Hesed, Gevorah e Tiferet. Essas são as crianças. Muito, muito interessante isso. Depois ele segue, veja, são de Zerampim, ou Zeiampim, que são crianças. Eles são crianças para quem? Para Rohimá e Biná. Para Rohimá e Biná, veja, essas esferas angelicais imensas, então, para Rohimá e Biná, eles são filhos, são crianças, tá vendo? Por isso, esse sistema é chamado de sistema filho, ou seja, Abraham, Isaac e Jacob, três filhos, pai, filho e neto, e depois os bisnetos aqui, né? Mas vão ser chamados de netos. Moshe, aqui Aharon, sumo sacerdote, Yosef e, finalmente, Davi Meller. Veja, então, ele fala isso. Ele diz aqui, ó, filhos das crianças são as sefirotes do rei. Ou seja, essas sefirotes do rei é Netza, Odi, Sod. Então, filho dos filhos, lembrando que a gente leu, não é? Aterete, Zequelim, Benei, Banim, ou seja, filho dos filhos, ele diz aqui, a glória dos filhos são seus pais. Então, Avotam, tá vendo? Então, ó, Aterete, Zequelim, né, a glória dos velhos, dos senhores, Banim, Benei, Banim, filho dos filhos. Tiferet, tá vendo a palavra Tiferet? Não é glória, como a gente fala, é Tiferet, Banim, Avotam, que são os pais, filhos dos pais. O texto de Michelet cita a palavra Tiferet. Então, essa palavra, glória aqui, ela é uma palavra embutida. Por isso que quanto mais rápido você aprender a ler o hebraico, mais fácil vai ficar para você. Voltando aqui. Então, ele fala, olha, a glória do rei, que são os filhos dos filhos, são, né, ó, exatamente, eles são filhos dos filhos, por quê? Eles são filhos dessas sefirotes superiores, em relação à construção daquilo que o Eterno fez para o nosso mundo. Veja, pai, aqui Abba, Veima, mãe, não é assim que a gente chama, pai e mãe, gera os três sefirotes, Hesed, depois Geburah Tiferet, depois gera aqui a glória, tá vendo? Tiferet tem uma hora que assume e vira só uma árvore sefirótica, como já é usual e sabemos, e aí gera filho dos filhos. E aí esse filho do filho vai gerar aqui abaixo a realeza, que é Malhut, que é Davi. Aqui, então, a gente começa a desvendar um monte de coisa que talvez tenha sido entendida errado até agora. E aí continua.
como está escrito, e todos os seus filhos serão ensinados de Hashem. Está vendo? É Isaías 54, 13, perdão. É muito interessante, não é entender isso. Por que ensinado de Hashem? Porque alude a Nitsa, Ode, Sode. Aí, como a gente sabe, não é o quanto você sabe, é o quanto você também sabe, está se transformando. A via que a Torá usou representa, olha, você não vai só pela fé, mas a fé é necessária até um degrau. Você não vai só pela sabedoria, porque você mantém uma distância, e você também não vai só pelo intelecto. Tem que ter o espiritual. Se você não tem um espiritual, você não entende quando o Eterno fala assim, eu crio as trevas e eu crio a luz. Nós temos a ideia das trevas no nosso mundo físico, biológico. Quando ele fala aquilo, é lógico que tudo vem da mão do Boré, mas não é que ele vai formar treva e luz, porque isso já é natural. É o sistema de estudo da Torá, não é? Orimá, Biná e a Sefirá Invisível da arte. Veja, Hassadim, de misericórdia, Orimá, e os dois vão se encontrar na Sefirá virtual, e assim como também pode ser em Hesed, e Gevurah se encontra em Tiferet. Então, eu tenho ali exatamente, não é a compreensão do que eu estou falando. Ou seja, eu tenho sabedoria, entendimento, e aí eu tenho a síntese. Seria como eu montar uma fórmula, eu tenho todas as fórmulas, tenho todos os ingredientes para fazer uma coisa, vamos botar o fogo. O que eu preciso para ter o fogo? Oxigênio. Eu preciso de ter o combustível, que pode ser madeira, ou até mesmo um combustível, gasolina, álcool, químico, e eu tenho que ter o fósforo. A junção desses três materiais vão gerar o fogo. O próprio combustível, né, o álcool, etc., pode ser também o próprio combustível, em si, a madeira, enfim. Então, eu crio fogo. Ou seja, é algo que funciona. Qualquer um desses itens que faltam, por exemplo, se eu não tenho oxigênio, eu não tenho como fazer fogo, ainda que eu tenha o fósforo e o combustível. A ideia aqui é exatamente essa, não é? Da Rohimá, Biná, enfim, é luz de Hassadim, e ali eu tenho a luz de sabedoria, né, que é Biná, o conhecimento, luz de Hassadim, misericórdia, próprio Rohimá é conhecimento, e eu tenho que ter o fechamento, a compreensão. Mas a compreensão ela não pode ser só laica. Achar-nos livres de achar que a gente pode estudar a Torá sem a presença dele. Achando-nos livres em querer levar isso de forma intelectual, querendo corrigir tudo. Vamos ficar quietinhos e falar, Shem, ensina para a gente. O fator aqui, de todos os fatores, tem que ter sabedoria. Mas olha só, luz de Hassadim, misericórdia. Significa que se eu for só por luz de Hassadim, eu acabo, então, não entendendo. Se eu for só por luz de entendimento, eu também não vou entender. Eu preciso que esses itens que foram elaborados através da questão de fazer o fogo, eles juntem-se e possa eu ver o fogo. Alguns alunos me perguntam, mas qual é a sensação disso ou daquilo? Não tem como explicar.
Assim como você não tem como me explicar as sensações internas. Por isso que nós vamos aos sábios, e os sábios, eles descrevem tudo isso que está aqui, porque eles não escreveram porque sabiam, eles viveram, eles viram, eles sentiram, eles tocaram com suas almas. E a reza, então, não é mais uma questão de tese. Então, é tese, entendimento, síntese. Eu tenho que ter um laboratório espiritual e eu tenho que entender. Ainda que a Torá fale sobre os eunucos, que estudarão sobre a sombra de grandes cabalistas, e a alma desses cabalistas sejam vivos ou cabalistas que já estão do outro lado, irão ajudar esses eunucos. Isso também é importante de se saber. Isso está no livro de Shayahu, não digo os eunucos que guardam os meus shabates, etc., etc., que não terão local na casa do Eterno, porque eunuco tem a ver com a não circuncisão naquele momento, por algum fator que é desconhecido para a pessoa, e que não, mas ela consegue se manter agarrada, porque ou ela se pega a alma de um cabalista vivo ou de um cabalista que já foi. Ela pega os méritos desse cabalista, os estudos desse cabalista. Então, agora, junto com esse mestre, ela vai poder ascender intelectualmente e espiritualmente e vai experimentar uma espiritualidade ímpar. Ele diz ainda, também está escrito, os filhos de Sião, Eirá 4:2, e aí ele cita aqui, veja, a própria palavra Sião, de novo, isto é, Netzaod e Esod de Zerampim, que se combinam com Sião. Como a gente viu, a gente no nível anterior estava falando aqui, veja, então essas duas outras sefirotes, Netza, hoje se juntam com Sião, aqui abaixo, maior aqui, ó, Netza, hoje, os filhos se juntam com Sião, e aí é onde há realmente, não algo imaginário, mas algo real e verdadeiro. E aí é saber, ó, veja, se junta com Sião a saber isso hoje, como a gente viu, de Malhut. Isso é como as palavras, e a gente usa glória aqui, mas não existe essa palavra glória, não é? Às vezes, eles vão chamar, como a gente viu acima, Tiferet, e às vezes, quando eles falam glória também, é a palavra kevod, né? Aqui, nesse caso, está Tiferet. Então, eles usam aqui, ó, isso com as palavras, a glória dos filhos são seus pais. Aqui está em Michelet 17:6. Lá fala de Tiferet, como a gente viu, que significa que os filhos Hesed, Gevorah e Tiferet são só coroados através dos seus pais, que são Rohimá e Biná, os pais de Hesed, Gevorah e Tiferet. A partir desse versículo, aprendemos que os filhos Hesed, Gevorah e Tiferet só são coroados e revividos pela corrente, que é Biná, que é a mãe. Quando os pais, Rohimá e Biná, são coroados, abençoados por Keter, como está escrito, a glória, não é? Ou seja, Tiferet Banim Avotam. A Tiferet dos filhos são os seus pais, que são, na verdade, Rohimá e Biná, pai e mãe, que vem de Keter. À medida que ia avançando, chegou o momento da reza. Então, há de da Ravô a Zeli, Matá a Dan Silotá, Verratu Vetsalu, Ad Vo Mitsalim. Então, à medida que eu avançando, chegou o momento da reza, eles desmontaram
e fizeram suas rezas, ou seja, desmontaram dos seus erros. E aí sim eles foram conversar sério com o Eterno. Eles começaram a falar, olha, o que eles falaram? Vou mostrar para vocês o que eles falaram. Eles falaram exatamente isso aqui, olha. Vaian, Iob et Adonai Vaiomer. Respondeu Jó ao Eterno. Aí a palavra da Ati, Vedaat, Ati, Kikou, Turhal, Velô e Batser. Mimenerra, Misma. Eu sei que você pode tudo. Palavra da Ati. Que nada do que você propõe é impossível para você. Ati, Hashem. Mise, Melim, Etzá, Beli, Dat. Lahem, Hagedeti, Velô, Avim, Nefeliote, Mimeni, Velô, Edat. Quem é esse, veja, que obscurece o conhecimento da arte? De fato, falei sem entender. De coisa além de mim que eu não sabia. Foi o que nós fizemos a vida toda, e se não tivermos humildade, continuaremos estudando isso aqui, achando que sabemos tudo, mas não acenderemos a fogueira verdadeira. E aí é onde ele fala, Shema, tá aqui, ó, Shemaná. O Ná está lá na reza de Adonai, isso aqui é uma coisa fantástica. Veia no ri, adebe, eche, aleha, virdiani. Ouça agora, Shemaná, e eu falarei. E eu vou perguntar e você vai informar. Ele diz ainda, Leshema, Ozei, Shema, Aterra, Viatá, Aniha, Aterra. Eu te ouvi com meus ouvidos. Mas agora, uma metáfora para Orimab, eu te vejo com meus olhos. Eu consegui entender, eu consegui subir, meu coração se iluminou, eu estou sentindo realmente, então eu posso falar com propriedade. Ou vou me apegar à alma de um sábio, porque eu não sei de nada ainda, e devo ficar quieto, para sentir o sabor do saber. Então, é isso que está sendo discutido. Ele diz ainda, ele pede perdão ao quem emiais, veliha amitei ao afar, ve a fer. Portanto, eu me retrato cedo, sendo apenas pó e cinza. Então, depois que ele fala essas palavras, né, depois de o Eterno disse essas palavras a Jó, aí vai pedir para ele ser mais doação, rezar pelos amigos, vai brigar com os três amigos, que são, na verdade, três níveis de alma, enfim. Então, no que a gente sabe? O que a gente conhece? Não é? Nada. Né? O Iov é a representação do nosso ego. Ele representa o próprio ego que nós temos em relação ao Boré. Quando pegamos a Torá, inclusive, e queremos achar que sabemos a Torá. Ninguém sabe, não tem como. É impossível. São muitos níveis espirituais. Mas se eu sou sincero e falo para a Hashem, poxa, eu sou parecido, eu não sei de nada. Esse cérebro aqui, ele não consegue. Eu preciso da sua ajuda. Só o Senhor pode me dar a informação certa. Eu preciso ter o sabor do saber. Eu preciso experimentar. Eu preciso ver os sábios. Eu preciso que um sábio me acompanhe. Eu preciso criar uma ligação com o Moré. Eu preciso do Arizal. Eu preciso dessas almas. Eu preciso ter. Então, se Deus quiser,
Se você tiver bastante humildade, você vai entender. Por isso, os nossos sábios, eles andavam de cabeça baixa na rua. Eles se achavam inferiores a todas as pessoas, não que eles o fossem, mas era humildade, por isso que Moshe era chamado do homem mais humilde de toda a terra. Desmonte do seu burro, desmonte do seu ego e faça suas orações. Faça como Iov fez. Eu vou perguntar e você vai responder. Pergunte as coisas da Torá, porque o Eterno só ouve perguntas de Torá. Amanhã, será que amanhã eu vou ganhar na Mega Sena? Será que amanhã eu vou encontrar o grande amor da minha vida? Não pergunte de Torá. Não perca tempo fazendo pergunta para se trahará, ou seja, para o Satã, os demônios. Faça perguntas de Torá. Faça pergunta para o Moré, faça pergunta para os Tissadiquim. Torá, Torá, Torá e Torá. Se você não acredita, peça para acreditar. Se você ainda não está formatado, peça para ser formatado. Se você ainda não tem, porque não temos humildade, peça humildade. Sendo apenas pois sim. Por favor, me ensine a Torá. E aí vai surgir uma outra Torá. Desmonte dos seus erros. Desmontemos dos nossos erros. Às vezes, você pode pegar e estragar toda uma questão da Torá por achar que sabe sem ainda saber. Diz ainda, enquanto rezavam, a serpente se feriu, ou se enrolou nas pernas do jumento do Rabi Pinhas, e se assustou e proferiu 2 gritos. Ou seja, o ego dele ainda tinha entrado para se trahará. A serpente aqui é exatamente Nahashi, como está aqui, ó. Pinhas, né? Aqui não é Nahashi, está perto, mas não é, faltava um xim aqui. Enfim, não estou vendo a palavra Nahashi. Se eu achar aqui, eu mostro para vocês. Então, quer dizer, a Nahashi, a serpente, ela vai se apegar às nossas rezas. E ela vai pegar as pernas da jumenta, ou seja, isso tem a ver com a própria questão do Bilã indo amaldiçoar Israel. E se assustou e desferiu 2 gritos. E depois que esses terminaram de rezar, Rabi Pinhas disse: com certeza meu animal está com dor, meu ego, pois está sendo punido, tá vendo? Punido. Porque no início de dia, enquanto os meus lábios proferiram palavras de Torá, então, nesse momento, meu ego me levou para um lugar onde havia esterco. Ou seja, não foi um bom lugar. É por isso que agora está com dor. Porque foi atrás do ego, está doendo agora. E se levantaram e viram a serpente enrolada na perna do burro. E o Rabi Pinhas disse: cobra, cobra, narraste, vai se enrolem em torno do seu próprio ninho nisso. Dene, a cobra se desprendeu da perna do animal e caiu em pedaços. Que bonito. Baruch Hashem. Tudo tem que ser com ele e para ele. Se a gente solta da Torá 1 segundo a Hashem, o estrago que vai ser feito na nossa vida espiritual, se a gente vai conseguir controlar ou não, aí já é outra coisa. É preciso que a gente possa entender isso profundamente. A gente vai passar agora o slide para vocês, depois, caso vocês desejem fazer algum tipo de pergunta, sintam-se à vontade. Veja, a matriz iluminada.
O fluxo divino, o julgamento terreno e o mistério do Zorro. Gente, eu tive vendo alguns alunos, só para a gente fazer uma correção, eu já fiz essa correção, estão botando essas duas linhas aqui, ó, abaixo. Não existe isso. Isso é porque eu não consigo controlar a IA aqui na hora de fazer os slides, ainda não consegui. Então, por favor, não bote essas duas linhas aqui, tá bom? Isso aqui é só uma metáfora, é só uma coisa bonita para a gente entender, mas isso não tem nada a ver com a nossa escola. Inclusive, se você pega o Zorra do Michel Leitman, tem lá também, e ele explica que não é assim. Tá bom? Me faz esse favor, não confunda isso. Se você vê algum irmão fazendo isso, vai lá e converse com ele. Não corrija, conversa, olha, é só uma simbologia. Então, uma síntese visual da alegoria de Rabi Pina, Rabi Eleazar e a mecânica cósmica das sefirot. Enquanto o físico e o presságio, né? Pela nota de alegria na voz do burro, vejo que certamente encontrarei alguém aqui. Ele está subindo um monte, é lógico, que a gente está vendo que é o Monte Sião, né? O mundo espiritual. O presságio do regozijo do burro se cumpriu. Rabi Eleazar viajando pela estrada 1, não é? Rabi Pinhas bem aí saindo debaixo da sobrancelha do monte. O burro, o elemento catalisador, o seu zurro, o seu grito de alegria, é lido como presságio profético. Ou seja, o mundano e o sagrado caminham junto, a jornada física dos rabinos reflete um alinhamento espiritual iminente. A geografia da Hesed. A gente fala graça que, para quem puder, ainda não tiver muito bem entendido na palavra Hesed, aí ela entende. Ou seja, Sião e Jerusalém. Hashem vos abençoará de Sião e vereis o bem de Jerusalém. Isso é o Terrilim 128:5. O núcleo aqui é mapeado como Yesod de Malhut, a fundação onde a misericórdia descansa de lá e mandam bênçãos para tudo. O vaso aqui é Jerusalém, mapeada como Malhut, abençoada exclusivamente por causa da força que emana de Sião, que é, na verdade, Yesod. A emanação, ou seja, o povo, quando a estrutura superior está alinhada e abastecia todo o povo aqui em Malhut é abençoado. Existe estudantes de Torá. O escudo contra o julgamento severo, a ameaça, o arco-íris. Na cosmologia do Zohar, o arco-íris não é apenas promessa, mas um alerta de que o mundo merecia punição. Ele alude a julgamento. O escudo. O justo Rabi Shimon, a presença de um homem justo absorve e neutraliza o rigor cósmico. Em seus dias, o arco-íris foi visto. O resultado. Jerusalém. O bem de Jerusalém, Malhut, é preservado sem que julgamos ou sem julgamento severo apareçam nele. Veja, um homem da estatura de Shimon Bar Yochai, ele consegue, com seu estudo de Torá, Kabbalah, ele se manteve 13 anos numa caverna, ele conseguiu estabilizar os mundos espirituais, junto com os outros estudantes. Anatomia de Israel, né? A palavra lirosh aqui, ou lirosh, com a palavra sim, não é? Aqui é a palavra Israel, como a gente viu lá. A conexão conceitual sobre Israel não é apenas um desejo político, não tem nem nada a ver com isso. É uma fórmula mecânica cósmica, significa a paz esteja sobre a cabeça do rei. O significado cabalístico, Zeir Ampim, só é chamado de Israel quando possui as 3 primeiras sefirotes ativas, senão não é chamado. O segredo da cabeça. Homem justo no mundo garante que essa cabeça esteja em paz, ou seja, não adianta você ser de lugar nenhum ou de realeza nenhuma se você não estuda Kabbalah. Não garantirá a paz desse mundo.
Aqui nós temos a arquitetura da emanação. Os pais, Roy, Mai, Binah, é a fonte imediata. Os filhos, do lado direito, Hesse e Geburai Tiferet, são coroados e revividos pela corrente dos pais. Os filhos, do lado esquerdo, Hesse e Geburai Tiferet, são coroados e revividos, a mesma coisa, né? Os filhos, Hesse e Geburai Tiferet, são coroados e revividos pela corrente do pai. Eu estava repetindo aqui. Veja, os netos dos filhos, Netzaot e Yesod, eles combinam com Sião, todos os seus filhos serão ensinados de Hashem. Ishayahu 54:13. E aí, aqui vai repetir de novo, e aqui de novo a mesma coisa. O divino não salta etapa, a energia flui de forma restrita de cima para baixo. Metáfora zohárrica, correspondência cabalística e função no sistema. A nascente Sião, que é esse Rodi de Malhut, o núcleo gerador de onde emanam as bênçãos. O vaso Yerushalayim, que é Malhut, receptáculo que distribui a Hesed ao povo. Os pais, Rohimai e Binah, os canais que recebem a energia da Sefirá superior Keter. As crianças são Hesed, Geburai e Tiferet, os atributos revividos apenas através da benção dos pais. Os filhos da criança, Netzaot e Yesod, as extremidades inferiores de Zein e Ampim. Keter, os pais, Rohimai e Binah, Hesed, Geburai e Tiferet, os filhos. Aqui a coroa tripartite e o circuito da vida. A ignição primária, o circuito está adormecido até que Keter, a coroa suprema, abençoe e coroe no nível inferior. A transmissão, a corrente, os pais, Rohimai e Binah, recebem a carga de Keter e se tornam corrente viva. 3. A revivificação. Os filhos Hesed e Geburai Tiferet só são coroados e revividos pela corrente quando as etapas 1 e 2 são concluídas. A glória do filho são seus pais, como diz lá em Mishlei 17:6, ou seja, Provérbios 17:6. A brecha na santidade. Não é? Nós temos o pé do burro ali. O contexto. Os rabinos desmontam na estrada poeirenta para realizar suas orações diárias. É uma metáfora. O ataque durante a prece. Uma serpente surge de repente, enrola-se e fere as pernas do burro de Rabi Pinhas, que grita 2 vezes de dor. A causa física, a confissão. Rabi Pinhas tem o castigo, mais cedo naquele dia, o burro o conduziu por um lugar de esterco e impureza, exatamente enquanto seus lábios proferiam palavras da Torá, purezas absolutas. No Zohar não existe acidente. O ataque físico, espiritual, é um sintoma de uma causa espiritual. Vamos lá, eu estou rezando, e aí, ao invés de eu chegar à doação, rezar pelo meu próximo, no meio eu começar, mas aí eu também preciso daquilo, o senhor sabe, eu não estou confortável, aí no trabalho fulano de tal está me atacando, eu quero que o senhor destrua ele, e aí, sabe, o senhor agora pode fazer isso para mim, aquilo não. Deixa tudo na mão de Borei. Olha, Hashem, eu sou pós-cinza, eu não sei por que o senhor está fazendo isso. Está incômodo, eu preciso de forças para mesmo assim estudar a Torá, mas eu desejo paz para estudar a Torá. Na verdade, eu nem vou rezar por mim. Aí o ego vai indo embora. Pai, abençoa aqueles que nem conhecem essa Torá ainda. Por favor, eu dou todos os meus méritos de estudo de Torá, não precisa me dar nada. Só preciso da sua presença aqui, Pai. Por favor, deixa eu entender a sua Torá, me revela tal versículo, que eu ainda não entendo. Por favor, me leva para o mundo da alma, me tira do mundo físico. Aí a reza começa a subir. Você está rezando, você está sendo um canal de bênçãos, os seus atos também serão de bênção. Não de receber lucro do outro, mas de doar o melhor. Quando você fizer um trabalho, fazer o melhor trabalho. Quando você for para o seu trabalho, trabalhar por trás do seu patrão como você trabalha na frente, para que quando ele chegue e veja que você é uma pessoa justa e que você não está roubando, recebendo no trabalho,
para roubar trabalho, ou seja, você está sendo pago, remunerado, você não pode fazer outra coisa, você tem que ter responsabilidade com as coisas da Torá. Até no mercado, quando você vai, você quer pegar uma sacola a mais para botar lixo em casa, um lucro, etc. Não pegue o suficiente. É muito difícil. Porque são as pequenas coisas também. Faça tudo com amor. Diagnóstico: acima, como acima, assim abaixo. Microcosma, estrada, macrocosma, sefirotes. Misturar palavras da Torá com o esterco físico da estrada. Conversas fúteis, conversas que não são de Torá, projetos que não incluem o Borê, não são bons. Uma quebra na pureza que atrai imediatamente o julgamento severo de a serpente atacando violentamente as patas do burro, equivale o equivalente terreno do arco-íris, do sistema divino executando a justiça na base das patas, ou seja, a Malhut da criação, que é onde tem aquela última letra Re, que significa perna. A prece dos rabinos focada e sagrada. A reconexão da corrente binar com a coroa Keter restaurada no fluxo da misericórdia de Sião. Síntese: o macrocosmo no microcosmo. O concerto, o ato de rezar, atua como escudo do justo. A prece força a energia a descer novamente de Keter, revivendo Zerampim e esmagando o julgamento severo para toda a humanidade. O erro. O esterco, a impureza, cruzando com a Torá, desconectou a fundação, isso é de Sião. A consequência: sem bênçãos fluindo de Sião, Jerusalém, Malhut, fica desprotegida. A serpente, o julgamento, que é arco-íris, é atraída para a brecha, ou seja, vão surgir guerras, problemas intelectuais e todos os problemas que nós temos no nosso mundo. O universo cabalístico é um sistema de engrenagens interligadas. Um passo em falso na Terra gera uma engrenagem no céu. A ordem. Rabi Pinhas reconhece a origem espiritual do ataque e fala diretamente com o núcleo do julgamento. O comando: cobra, cobra, vá e enrole-se em torno do seu próprio ninho. A cobra se desprende e cai em pedaços na estrada. A restauração da obra divina. Quando a cabeça de rocha está coroada, a pureza é restaurada pelo justo, a paz desce sobre Israel, que é Malhut, o julgamento se estilhaça e a luz flui livremente de Sião. E essa foi a nossa aula de hoje. Já mando o slide para você e o vídeo deve subir mais para frente. Enfim, e a gente vai aqui parando essa gravação